Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde os nossos pensamentos, sentimentos em Cristo Jesus. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 18, do versículo 24 ao 33. 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 24 ao 33. O tema da nossa mensagem nesse dia é Enfrentando o luto. Enfrentando o luto. Diz assim a palavra de Deus. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada, subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu, se vem só, traz boas notícias, e vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse, eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também este traz boas novas. Disse mais a sentinela, veja o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei, este homem é de bem e trará boas notícias. Gritou Aimaas e disse ao rei, paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei, vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Disse o rei, põe-te ao lado e espera aqui. Ele se, pois, esperou. Chegou o etíope e disse, boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope, vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope, sejam como aqueles os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti, Absalão, meu filho. Meu filho, disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. Enfrentando o luto. O contexto desse trecho do livro de Samuel é a morte de Absalão. Absalão é filho de Davi. Davi se desespera porque Absalão havia se levantado contra Davi, planejado matá-lo. Absalão desejou durante muito tempo tomar o trono do seu pai. É um filho que tentou matar o próprio pai para assumir o lugar do trono. É um filho que perseguiu o pai. Mas nesse momento houve uma grande batalha e o exército de Davi venceu o exército que havia se levantado, se rebelado com Absalão. E Absalão nesta guerra foi morto. E a todo momento a preocupação de Davi não é a preocupação de um rei, é a preocupação de um pai. Quando esses dois emissários chegam para Davi, a sua preocupação é saber, e o jovem Absalão vai bem? Porque era seu filho. A despeito do seu comportamento, a despeito do seu ser, a despeito dele ser mau caráter, a despeito dele ter sangue de seu irmão nas mãos, Absalão era filho de Davi. E quando ele percebe que Absalão foi morto em batalha, a tristeza domina o seu ser. A primeira lição que precisamos aprender com Davi é que, se você perdeu alguém, se permita chorar. Nós vivemos uma sociedade que não tolera o sofrimento, a tristeza. Nossa sociedade é uma sociedade hedonista. Ela glorifica, exalta o prazer. Tudo aquilo que nos traz tristeza, dor, nós tentamos negar de todas as formas. E uma das coisas que a nossa sociedade atual tem negado é o luto. É o período de luto. Uma mulher, há 30 anos atrás, que perdesse o marido, se vestiria de preto, passaria um bom tempo sem sair à rua, cobriria sua cabeça e todos ao seu redor respeitariam esse sentimento. Os vizinhos naquele dia não ligariam um som alto em respeito à família. Não haveria festas. Se tivesse um comércio, a família fecharia nesse dia e colocaria um aviso bem grande, estamos de luto.
Havia uma comoção social e a sociedade tolerava a tristeza daquela família porque entendia a dor e o sofrimento. Hoje as pessoas querem perder um ente querido pela manhã e à noite está na balada, achando que isso vai resolver, vai trazer alívio à dor. Não traz, é um tolo engano. Não negue lágrimas à sua tristeza. Não reprima o seu choro. Davi é rei e ele chora copiosamente por Absalão. Talvez o texto não tenha na leitura comunicado para você a tristeza de Davi. Ele se desespera. Meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti, meu filho. São gritos de um pai desesperado porque perdeu um filho. Um filho que o maltratou demais. Mas isso para Davi, como pai, era irrelevante. Ele não estava preocupado com isso, porque o seu coração de pai estava sangrando por ter perdido seu filho. Portanto, se você perdeu um ente querido, chore. Chorar é um mecanismo do corpo para diminuir a pressão, para trazer alívio, para trazer consolo. Chore, chore todas as vezes que a vontade vier. E nós precisamos parar de censurar as pessoas porque estão chorando. Não fique assim, não chore. É sério que você tem coragem de dizer isso para uma mãe que perdeu um filho? Você tem coragem de dizer isso para um pai que perdeu um filho, para um irmão que enterrou uma irmã? De forma alguma. Se tiver que chorar, chore. Empreste seu ombro para que essa pessoa chore. Ouça e receba as lágrimas do outro. Tenha compaixão do sofrimento, da dor que o outro está sofrendo. Essa é a primeira lição que aprendemos com Davi. Davi chora copiosamente por seu filho. Ninguém pode vivenciar um luto corretamente se não chorar, se reprimir seus sentimentos. Porque você pode reprimir hoje, mas ele vai sempre aparecer em um comportamento, em uma agressividade, em uma forma ácida de lidar com as pessoas, em um rigor desmedido, porque esse sentimento está lá. Ele não desaparece se você não pôr para fora, se você não ter a capacidade de permitir que ele transborde do seu coração. Davi chora copiosamente por seu filho Absalão. A segunda lição que precisamos aprender com Davi. Diz o texto que, vendo os soldados e todo o povo que Davi estava de luto, não houve festa pela vitória da batalha. Aprenda a respeitar o luto dos outros. Dias de tristeza não permitem festas. É preciso silêncio e resignação. Não houve comemoração pela vitória. Não havia clima. O rei estava triste. Todos estavam preocupados e sentiram a dor do rei. O povo todo entendeu o sofrimento. O rei cobriu o rosto, exclamava em alta voz. Estava deitado debaixo de um lençol, gritando: Absalão, Absalão, meu filho. Não houve festa do exército, não houve comoção da população. O rei estava de luto e todos tinham que respeitar. Respeite o luto das pessoas. Não ligue seu som alto se o seu vizinho está de luto. Respeite o luto das pessoas. Não promova festividades na casa de alguém que está de luto. Respeite a dor do outro. Só o outro sabe o quanto aquilo está doendo nele. Tolere alguma irritabilidade, alguma agressividade nessa pessoa. Tudo isso é muito comum durante o luto e o luto exige muita compreensão de quem está ao redor. Terceira e última lição que aprendemos com Davi. Davi não pode ficar parado. Ele é o rei. E ele precisa sair daquele estado de prostração e reagir. Diz o texto, a partir do capítulo 19, que o seu general Joabe chega para ele e diz: olha, se você permanecer desse jeito, nós vamos perder o exército e ninguém estará com você, porque o exército venceu, mas você está reagindo como se o exército tivesse perdido. O exército está humilhado, está triste, está percebendo que te fez algum mal. Davi era rei, ele precisava agora assumir as suas funções de rei. E ele aparece no pórtico para mostrar ao povo que ele estava de pé, que ele precisava continuar a reinar, a governar. Havia um povo sob a sua direção, havia um exército sob o seu comando, ele tinha diversas obrigações e precisava cumpri-las, porque a gente não pode parar. Nós temos duas opções, ou parar e ser esmagado pela tristeza, ou continuar caminhando e seguir as nossas vidas. Não se deixe escravizar pela dor. Peça a Deus conforto, consolo. Ele renova as nossas forças.
Que Jesus nos dê da sua graça, do seu consolo, do seu conforto nesse dia. Deus nos abençoe.